O destino do Garp foi finalmente revelado, e agora sabemos se ele está vivo ou não. Além disso, Shanks esmaga Bartolomeu por ter queimado sua bandeira, e os Chapéus de Palha se perdem chegando em um local completamente estranho. Uma nova jornada que não esperávamos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1126 continuou a aventura dos Chapéus de Palha. E parece que antes de finalmente chegar em Elbaf, teremos um outro pequeno arco, já que os Chapéus de Palha se perderam e chegaram em um local totalmente desconhecido. Então eu peço que, se você gosta dos reviews de capítulo aqui no canal, para você deixar o seu like. Isso é uma ajuda gigantesca. Mas com isso então, vamos agora para o One Piece 1126, chamado Consolação. O capítulo começa no navio dos gigantes, onde os Chapéus de Palha estão indo com eles diretamente para Elbaf. Todos estão comemorando, bebendo e comendo. E enquanto Luffy está comendo um enorme pedaço de carne, Oi e Kashi vem para conversar com ele. Eles falam que já faz um tempo desde que eles se viram pela última vez em Water 7, e que após aquilo, os dois não se aguentaram e foram até Little Garden se encontrar novamente com seus capitães Dory e Brog. E que quando eles chegaram até a ilha, os dois estavam na maior porradaria. Luffy então diz que agora faz todo sentido eles estarem juntos e pergunta quem foi que venceu a luta. Nessa hora, Dory e Brog entram na conversa. Eles falam que estavam sem armas, já que elas se quebraram com o último ataque após derrotarem o peixinho dourado gigante. E que no fim, Oimo e Kashi os influenciaram a voltar para Elbaf para se armarem novamente, e por causa disso eles voltaram para o reino dos gigantes. Nami então, surpresa, pergunta a Dory e Brog se eles voltaram para Elbaf apenas para pegar armas e continuarem o seu duelo, e imediatamente os dois respondem que é exatamente isso, deixando Nami extremamente indignada, dizendo que se cansou dos dois. Vendo esta reação da Nami, o Sop fica furioso. Ele grita que ela não sabe como é o espírito de um guerreiro, e se ela não aprendeu nada em Little Garden. E Luffy grita de fundo para o Sop falar mesmo. Enquanto isso, Sanji fica curioso sobre a bebida que os gigantes serviram para eles, dizendo que esta bebida é da boa. Um dos gigantes então responde que o nome dela é Absinto, a Fada Verde, e que é melhor ir com calma porque esta bebida pode fazer alucinar. Todos então se divertem juntos enquanto seguem para o reino dos gigantes. Vemos também Bonnie na sua forma original de criança, sentada em cima de seu pai, dizendo para o Kuma que eles vão chegar até lá juntos, e podemos ver uma expressão de felicidade no rosto do Kuma. E bom, apesar de já sabermos que o fim do Kuma está próximo e que só lhe resta uma última fagulha de emoção, esta cena é muito impactante, porque nos mostra que mesmo depois de todo o sofrimento que ele passou em sua vida, os seus últimos instantes foram felizes. A cena então muda para a ilha Gartel no Novo Mundo, onde o incidente aconteceu há apenas um mês, com o pirata Bartolomeu invadindo o território do Yonkou Shanks e queimando sua bandeira da cidade, o que é uma afronta direta ao imperador. Bom, no capítulo 875, vimos pela história de capa Bartolomeu queimando a bandeira do Shanks e colocando a bandeira do Chapéu de Palha no lugar. E isso é uma afronta gigantesca. Todo mundo deve se lembrar da fala do Luffy na ilha de Drum ao proteger a bandeira pirata do Hiriluk. Ele grita: a bandeira de um pirata não é algo que você pode simplesmente destruir e rir disso. Tanto é que no capítulo 1054, quando Shanks estava próximo de Wano e poderia se encontrar com Luffy, ele disse que não iria fazer isso agora, porque antes teria que resolver um problema. Bartolomeu havia queimado sua bandeira e ele não poderia deixar isso barato. Shanks então partiu até lá e vemos o desfecho disso.
A tripulação do Ruivo captura Bartolomeu o amarrando e então Shanks conversa com ele. Ele explica que muitas tripulações e ilhas confiam na sua bandeira e por causa disso ele não pode deixar eles perderem essa confiança para que eles não se tornem alvos. Bartolomeu então abaixa sua cabeça até o chão e implora por perdão, dizendo que fez aquilo sem pensar. Mas Shanks mantém uma postura fria. Rongo dos Piratas do Ruivo então se aproxima de Bartolomeu e lhe entrega um frasco dizendo que ali dentro havia um veneno extremamente letal, que quem ingerir causará muita dor e uma hemorragia interna e externa. Rongo então diz que irá perdoá-lo com uma única condição, que ele dê esse veneno para o Luffy tomar, já que eles estão sob a bandeira pirata do Luffy, então Luffy teria que se responsabilizar por isso. Ao ouvir essas palavras, sem pensar duas vezes, Bartolomeu toma o frasco de sua mão e imediatamente bebe tudo, fazendo seus companheiros gritarem para ele não fazer isso. Bartolomeu então, chorando, começa a falar com todos eles. Ele diz que não se importa de perder a vida porque o erro foi seu, de que o Luffy nunca pediu para espalhar sua bandeira, então ele não merece ser envolvido nisso. Bartolomeu diz que o tempo do Luffy é precioso demais para gastar com alguém como ele, e que ele não liga se for só ele que perder a vida por ter mexido com o Yonkou, que no fundo ele apenas queria ver o Luffy se tornando o rei dos piratas. Em sua mente então, Bartolomeu se despede de todos os seus amigos, esperando o veneno fazer efeito em seu corpo. Porém, alguns segundos se passam e nada acontece. E Bartolomeu então de repente percebe que nada está acontecendo, que aquilo não era um veneno de verdade. Percebendo então que não iria morrer, ele corre para o seu navio e foge da ilha com seus companheiros, dizendo que achava todos os Yonkous uns malas, mas que o Shanks foi gente boa, já que ele não planejava atingir o Luffy. Vemos então Shanks rindo enquanto olha Bartolomeu fugir, dizendo que é até difícil ficar sério vendo que Bartolomeu é tão dedicado ao Luffy, mas é claro que ele cometeu algo grave e queimou a sua bandeira, então ele não poderia fugir impune. Por causa disso, Yasop então aponta sua arma para o navio e dispara, causando uma enorme explosão com um único disparo, o que só nos mostra quão forte ele é. Enquanto isso acontece, o narrador anuncia: neste dia, na Ilha Gartel, o navio pirata Barto Club foi afundado, e não se sabe se há sobreviventes. E bom, provavelmente Bartolomeu sobreviveu ao ataque, até porque ele é usuário da fruta do escudo, que é praticamente impenetrável e poderia protegê-lo junto com seus companheiros do disparo e da explosão. A cena então muda para Hachinosu, onde Barba Negra acaba de voltar para a ilha após o ataque à tripulação do Law e então percebe toda a confusão que aconteceu na ilha. Imediatamente ele então furioso vai atrás de Avalo Pizarro e grita com ele. Barba Negra pergunta como ele pôde deixar isso acontecer, dizendo que agora o mundo inteiro sabe sobre os poneglyphs e que a marinha e o governo não ficarão de bobeira. Barba Negra então diz que Kobe era a sua carta na manga, e mesmo assim ele o deixou escapar. Além disso, que Moria também fugiu da ilha, nos revelando que Moria atualmente está vivo e agora também está livre novamente. Avalo Pizarro, assustado, tenta se explicar e pede desculpas. Ele diz que não é como se ele tivesse os deixado fugir, só não foi capaz de detê-los. Enquanto isso, vemos San Juan Wolf tentando arrumar a ilha e colocar os prédios de volta no lugar, já que Kujaku da Sword, com os poderes da sua fruta, fez com que os prédios saíssem de seu lugar. Nesse momento então, ao ver que Barba Negra havia retornado, todos os piratas de Hachinosu se reúnem e começam a gritar do lado de fora de que eles estão prontos para a batalha, e todos sabem que será Teach quem irá pegar o One Piece, aquele que irá governar todo mundo. Ao ver isso, Barba Negra se acalma, dizendo que pelo menos sua moral está em dia, e ele pode tirar vantagem disso. Teach então começa a falar com Kuzan. Ele diz que Kobe conseguiu fugir, mas pergunta o que eles fizeram. Kuzan então responde que eles capturaram Garp.
Kuzan diz que, para falar a verdade, ele foi com toda a força para cima do Garp com o intuito de tirar sua vida, mas mesmo assim ele sobreviveu. E então vemos um painel com o Garp acorrentado enquanto está inconsciente. Barba Negra então fica feliz com esta notícia, já que ele ainda poderá negociar com o governo. O plano de Barba Negra com Kobe era negociar sua vida em troca do governo mundial fazer de Hachinosu um reino afiliado, ou seja, fazer Barba Negra um rei. Mas com Garp isso ainda pode ser possível, já que ele é considerado o herói dos fuzileiros navais, um marinheiro de prestígio. Barba Negra então se levanta e pega Charlotte Pudding entre os seus braços, dizendo que também possui ela como prisioneira. Ao dizer isso, ele manda os seus subordinados ligarem para Lafitte, que imediatamente atende no quartel-general de Umit, um dos magnatas do submundo em One Piece. Barba Negra então pergunta a Lafitte o que os revolucionários estão tramando e Lafitte responde que eles fizeram um cerco bem efetivo e continuam quebrando as plataformas do Red Port sempre que tentam levar comida para a Terra Santa dos Nobres Mundiais. Além disso, todos os navios com suprimentos que estavam sendo levados até os nobres também foram atacados, e mesmo que a marinha consiga proteger os navios, ainda assim não adianta, porque as plataformas estão sendo destruídas, impedindo de subirem até Mary Joyce. Lafitte então diz que em pouco tempo os nobres mundiais vão começar a passar fome e que isso é algo sem precedentes. Ao ouvir isso, Barba Negra sorrindo diz que então não é hora para eles ficarem parados só assistindo e que é para o Lafitte se preparar para o próximo movimento. Enquanto isso, Catarina Devon junto com Van Augur e também Caribou chegam com o navio em Hachinosu e rapidamente Avalo Pizarro, assimilando a caveira de Hachinosu com a sua fruta, levanta uma enorme mão e pega o navio no mar, os levando até as docas, o que deixa Caribou muito assustado, gritando para o salvarem, mas Catarina Devon grita para ele parar de chilique. A cena então volta para o navio dos gigantes. Já se passaram 2 dias desde que eles saíram de Egghead, e mesmo pegando impulso, o navio dos gigantes ainda não chegou em Elbaf. Então tem alguma coisa errada. Além disso, após todos beberem aquela bebida forte, todos desmaiaram e ao acordarem o navio do Chapéu de Palha Toussaint Sunny havia sumido, deixando todos preocupados, gritando que precisam encontrá-los logo, porque eles não podem chegar em Elbaf assim. Robin até mesmo comenta que eles podem ter sido engolidos por um peixe gigante, o que deixa o Frank assustado, já que realmente há peixes muito grandes naquela área. De repente, então, a cena muda para Nami, que estava no navio do Chapéu de Palha que sumiu. Nami misteriosamente acorda em um lugar estranho, com uma voz de fundo falando para ela acordar. Assim que levanta, ela percebe que havia desmaiado por causa da bebida e comenta que não deveria ter bebido tanto. Ela olha em volta e parece estar dentro de um corredor de um castelo. Além disso, ela também está com roupas diferentes, até mesmo tendo uma espada em suas costas. E bom galera, eu tenho 2 pensamentos para o que pode ter acontecido com a Nami e o Chapéu de Palha. O primeiro deles é que o navio Toussaint Sunny com Luffy e Nami já chegou em Elbaf, já que os gigantes comentam que estão no mar há 2 dias e já deveriam ter chegado até o reino dos gigantes. Então o que pode ter acontecido é que enquanto todos estavam desacordados, o navio dos gigantes se desviou do caminho, enquanto o navio do Chapéu de Palha chegou até a ilha. Isso explica o castelo enorme que Nami está e até mesmo as suas roupas, que parecem roupas da cultura dos gigantes. Se isso for verdade, quer dizer que alguém viu a Nami no navio, se interessou por ela e a levou para esse lugar, que parece ser um castelo bem nobre, o que provavelmente seria então Loki, o príncipe de Elbaf, que já se apaixonou antes pela Lola, e Nami teve uma conexão com Lola em Thriller Bark. Tanto é que em Thriller Bark, Nami também foi sequestrada por Absalom e forçada a se casar com ele, então talvez isso esteja se repetindo novamente aqui.
Já agora, a segunda possibilidade que eu imagino é que tudo isso é apenas alucinação da Nami. O gigante deixa bem claro para ir devagar na bebida, porque ela causa alucinações. E nesse mesmo painel, podemos ver que Nami não seguiu bem esse conselho. Além disso, pouco tempo antes de desmaiar, Nami estava discutindo com Sop, Dory e Brog sobre suas batalhas inúteis apenas por orgulho. Então ela pode estar sonhando que ela é uma espécie de gladiadora ou lutadora, por isso a espada em suas costas, e também por isso ela está em um corredor gigante que é comum em estádios de luta. Mas no fim, houve um contratempo com o Chapéu de Palha, e existe uma chance de que Elbaf demore um pouco mais do que o esperado. A aventura e os obstáculos do Chapéu de Palha continuam, e sua jornada acabou tomando um rumo diferente, e só nos resta descobrir o que realmente está acontecendo.